Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma série do GC. Isso mesmo, vamos aprender mais algumas coisas sobre a vida de Jesus. A gente vai ver nessa série como que Jesus pode resolver todos os problemas. Jesus quer ser aquele que vai ser o primeiro procurado em qualquer situação. A gente vai aprender que a gente pode contar com Ele. E para isso, nós vamos aprender sobre os milagres de Jesus. Vamos lá? E aí, preparados para mais uma história, um milagre de Jesus? E esse é bem especial, porque é para todo mundo que já sentiu medo. Será que Jesus pode acabar com o nosso medo? Será que a gente precisa ter medo se está perto de Jesus? E o que faz a gente ter medo? Você já pensou sobre isso? Pois é, hoje a gente vai descobrir, porque essa história começou assim. Jesus estava pregando para uma grande multidão junto com seus discípulos. Mas depois de um tempo, ele estava já cansado e falou assim: discípulos, peguem o barco e comecem a ir para o próximo lugar que a gente vai pregar, porque eu vou ficar um tempo sozinho. E assim os discípulos pegaram o barco e começaram a navegar pelo mar. A população, a multidão saiu e Jesus subiu no alto de um monte. E lá em cima, no alto do monte, ele começou a orar, a falar com Deus. E ele ficou lá em cima um bom tempo orando. Quando ele acabou de orar e já estava também descansado de todo o dia que ele teve, já era bem de madrugada. E olha só o que lá o Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 até o 33, olha só o que a Bíblia conta pra gente. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma! É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu mesmo, ordene que eu encontre a ti sobre as águas." E Jesus respondeu: "Venha." Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, nas ondas, ficou com medo e começou a afundar, gritando: "Senhor Jesus, me salva!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento se acalmou. Então estavam no barco e adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus." Olha só que demais. Eles estavam no barco e já estavam com um pouquinho de medo por causa da ventania, por causa do mar agitado. Acharam que viram um fantasma e ficaram com muito medo. Mas, na verdade, fantasma não existe. Quem estava ali era Jesus. E o mais curioso é que quando Pedro conversa com Jesus, Jesus pede para Pedro andar sobre as águas com ele. E Pedro começa a andar sobre as águas olhando para Jesus. Mas quando Pedro começou a olhar para as outras coisas que não eram Jesus, ele começou a afundar e começou a ficar com medo. E aí ele voltou para Jesus e falou: "Jesus, me ajuda!" E Jesus, na mesma hora, pegou Pedro pela mão, caminhou com ele até o barco e todos ficaram salvos até
o mar se acalmou e o vento também. Sabe? A gente não precisa ter medo. Quando a gente tem medo, a gente pode fazer como Pedro, olhar para Jesus e falar: Jesus, me ajuda, eu tô com medo. E Jesus pode vir com uma paz que vai inundar o nosso coração, que excede, que é maior do que tudo que a gente imagina com a nossa mente. Jesus vem, dá a paz, acalma e anda com a gente. Toda vez que a gente olhar para uma situação e esquecer de Jesus, seja o escuro, seja um animal, seja um perigo que alguém quer fazer com a gente pode ficar com medo, pode ficar temeroso, pode achar que vai morrer ou que vai acontecer alguma coisa horrível ali. Mas quando a gente se volta para Jesus, olha para Ele e aprende a confiar nele, uma paz invade o nosso coração. A situação não é mais tão perigosa assim, porque Jesus está com a gente, porque Ele pode resolver a tempestade, Ele pode acalmar o mar, os ventos, Ele pode pegar na nossa mão e andar com a gente. E se a gente está com Jesus, não tem perigo que possa derrotá-lo. A gente não precisa mais ter medo, porque Jesus está com a gente. Quando você tiver com medo, lembre-se de Jesus, olhe para Jesus e peça a ajuda dele, e tenha certeza que ele vai te ajudar no meio de qualquer situação e de qualquer problema. Semana que vem a gente volta com mais um Milagre de Jesus. Tchau, tchau!